De uns poucos anos para cá, temos visto o ressurgimento do nacionalismo. E se enganou quem achava que o Estado-nação era algo do passado. Bem, talvez nos anos 90 ele realmente tenha sido. Porém, o passado sempre volta, de uma forma ou de outra. No Brasil, temos visto uma profusão de verde e amarelo que envolve um patriotismo fanfarrão, e não menos perigoso, que esconde atrás da bandeira nacional o absoluto desprezo por tudo e todos que provém daqui. Em tempos de Brasil acima de tudo, é provável que você já tenha ouvido que é preciso amar o seu país, que você precisa fazer algo por ele, e que, se você não está contente, ou melhor, se está torcendo contra, então é hora de ir embora. A escolha é simples: amar o seu país ou deixá-lo. Como já dizia a famosa propaganda da ditadura militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. E quem sabe alguém muito bêbado de nacionalismo tenha repetido para você aquela máxima do ex-presidente norte-americano John Kennedy: não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu país. Bem, nada contra quem gosta e ama o lugar onde vive, eu mesmo curto bastante, especialmente no verão. Muito menos contra quem se pergunta o que fazer para tornar esse lugar melhor. Aqui, porém, eu preciso fazer uma pergunta um pouco diferente. Não se trata de pensar sobre como você e eu podemos servir ao nosso país, à nossa nação, mas de se perguntar algo distinto e que talvez faça toda a diferença. A quem serve a nação? Este é um episódio do Leitura Pergunta, coluna sazonal do podcast Leitura do Intervalo. O meu nome é Bruno Galeano e estou aqui para explorar algumas questões, sejam elas profundas, sejam elas óbvias, e sempre a partir de uma leitura que você pode fazer também. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um daqueles livros dos quais você talvez já tenha ouvido falar. É leitura obrigatória na escola e alguém, vez ou outra, faz referência a ele. Trata-se de um texto do começo do século XX, da obra mais conhecida do escritor Lima Barreto. Dele saiu o Major Quaresma, uma espécie de Quixote brasileiro, intoxicado pela ideia de nação, e dele é uma máxima que talvez você já tenha ouvido: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Quaresma era um velho militar que trabalhava na burocracia do exército, mas que nunca tinha ido à guerra ou coisa do tipo. Era mais um entre tantos outros oficiais e sujeitos de média importância que andavam, cheios de galhardia, pelas ruas do Rio de Janeiro, na virada do século XX, todos orgulhosos de uma república recém-proclamada. O amor do Major Quaresma pelo Brasil, no entanto, não era algo de fachada. Ele tinha um gabinete cheio de livros que contavam a história de nossa terra e de nosso povo, e passava bastante tempo na companhia de diversos exploradores, missionários, escritores e viajantes, os quais sempre tinham algo a dizer sobre o Brasil. Essas leituras fixaram os fundamentos e os limites da visão de mundo de Quaresma. E quando falo visão de mundo, não estou falando apenas do conjunto de ideias do Major, mas também de suas atitudes. Assim como o Quixote, ele não era somente um leitor voraz, era também um homem de ação, e tinha os seus moinhos para confrontar. A narrativa de Lima Barreto traz a história de 3 fracassos na busca de Quaresma em servir a pátria. O Major não encontra o Brasil nem na cultura, nem na terra, e muito menos na guerra. Na cultura, Quaresma gerava escândalo na vizinhança pelo seu empenho em aprender a tocar violão, esse instrumento tão popular e tão sensual nas suas curvas e melodias. Já quando foi atrás de cantigas e festejos do tempo do Império, deparou-se com uma velha escravizada que esquecera praticamente todas essas tradições. E por fim, ao propor que o tupi fosse adotado como língua pátria, afinal, não são as nações fundadas no idioma, Quaresma foi alvo de chacota e humilhação na sociedade carioca. Sua busca pela nação no cultivo da terra não foi mais feliz. A iniciativa de adquirir um sítio, de fazê-lo prosperar e servir de exemplo encontrou obstáculos que nem mesmo a teimosia de Quaresma foi capaz de superar. A máxima de que em nossas terras tudo que se planta dá se mostrou uma farsa completa. Além disso, a miséria no campo ficou evidente para o Major, que logo percebeu que esse estado de coisas não era resultado, como se dizia na época, de vagabundagem, mas o que de fato pôs fim ao sítio de Quaresma foi a picuinha da política que exigia dele a adesão a uma ou outra figura igualmente banal do lugar. Já na guerra, o Major foi ainda menos feliz. Sua patente de Major era mera burocracia, porém seu fervor em lutar por Floriano Peixoto era verdadeiro.
A revolta da Armada selou o fim de Quaresma. Triste fim, não porque ele perdeu a vida nas mãos dos revoltosos, mas porque foi quando percebeu, enfim, que a pátria não passava de uma ilusão. Servi-la era bater-se com moinhos de vento. A guerra não fez de Quaresma um herói, fez dele comandante de um batalhão de perrapados que eram ou carreiristas ou sujeitos pegos no laço nas ruas do Rio de Janeiro. E depois da vitória das forças de Floriano, Quaresma foi carcereiro de prisioneiros de guerra que eram escolhidos a esmo e desaparecidos no meio da noite. Preso por se queixar ao presidente da execução sumária desses prisioneiros, Quaresma enfim percebeu que, enquanto dedicou toda a sua vida ao serviço da pátria, ela não apenas de nada lhe serviu, mas ainda o jogou na mais absoluta miséria. O patriotismo fizera com que perdesse tempo no estudo de inutilidades, fizera que fosse motivo de fofoca e escárnio de toda a sociedade, que não gozasse da vida, não tendo festejado, namorado ou tido filho. A pátria foi para Quaresma um parasita. Ela sugou dele a vitalidade, fez desmanchar a concretude de tudo que o cercava, deixando-o velho, sozinho e acabado. A tristeza de seu fim é a desilusão, essa talvez pior do que a morte. Embora existam muitas semelhanças entre Quaresma e Quixote, há, no entanto, duas diferenças fundamentais entre eles. Quaresma não vive aventuras, mas experimenta fracassos. E ele não abraça um ideal do passado para vivê-lo no presente, mas persegue aquilo que havia de mais moderno, de mais up-to-date e desejável nos tempos da Primeira República. O Estado-nação não era um artefato de museu, mas uma novidade na época e uma promessa de felicidade. Em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Brasil não é alguma coisa que deixou de ser, mas algo que jamais será. A condição miserável de Quaresma é semelhante à de outra personagem do livro, a jovem Ismênia, que depois de esperar anos para se casar, é abandonada pelo noivo e definha aos olhos de todos até que, enfim, morre na própria cama vestida para o casório. Os dois, Quaresma e Ismênia, dedicaram-se em absoluto a certos ideais. Ele, a pátria, e ela, ao casamento. Ao contrário da mensagem daquele quadro Pátria, de Pedro Bruno, qual está pendurado no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, pobres das crianças e dos homens que desde tão cedo são envolvidos pela simbologia vazia da nação. A eles a pátria não serve, pelo contrário, deles ela tira tudo. E relativamente felizes são aqueles que não levam essa ou qualquer outra ideia a sério demais. Esses são os involuntários da pátria, sujeitos que aprenderam a levar a vida e conviver com toda a barulheira do nacionalismo. É Ricardo Coração dos Outros, o instrutor de violão de Quaresma, que tirava algum alento das modinhas ingênuas que compunha. É Felizardo, que ao primeiro sinal de agitação no Rio de Janeiro ia se esconder no mato para não ser recrutado pelo exército. E é também Olga, a filhada de Quaresma, que, sabendo que dela a sociedade esperava o casamento, escolheu um doutorzinho qualquer, igual a todos os outros, e aprendeu rapidamente a tolerar com certa indiferença a mediocridade empolada do marido. Todos eles, Ricardo, Felizardo e Olga, todos esses que de alguma forma foram marginalizados pela tal gente de bem, sabem que nem o nacionalismo, nem o casamento, nem qualquer outra ideia deva ser levada a sério demais. Essas coisas acabam. Casamentos acabam, nações deixam de existir, e o Brasil que nunca será, também deixará de ser. E é bom não se esquecer disso. O Brasil vai acabar. Mas ainda não respondi à pergunta: a quem serve a nação afinal? Para quem é o Brasil? Bem, a essa altura a gente já sabe de uma coisa. A nação não serviu ao Major Quaresma, tal qual o casamento não serviu a Ismênia. Também não prestou a Ricardo Coração dos Outros, a Felizardo ou a Olga, muito pelo contrário. No livro, são os homens mais medíocres, os mais covardes e os mais aproveitadores que se dão bem com essa história de nação e também de casamento. A começar pelo próprio Floriano Peixoto. Quaresma tinha dele a imagem de um Napoleão misturado com um Bismarck, mas o que encontrou, no entanto, foi um sujeito de traços flácidos e grosseiros, todo ele gelatinoso. Floriano era de uma preguiça mórbida, junção da moleza com a tristeza e de uma pequenez colossal. Foi por esse sujeito, no entanto, que muita gente foi obrigada a pegar em armas e a morrer em nome do Brasil. Também não se pode esquecer do general Albernaz, vizinho de Quaresma, pai de Ismênia e homem de respeito na sociedade, mas cujo único feito na Guerra do Paraguai foi ter sido amigo de quem, de fato, teria participado daquela matança. Outra figura da mesma estirpe é o almirante Caldas,
um oficial patético que rodou metade do Brasil atrás do navio para o qual fora nomeado sem jamais encontrá-lo, mas que trazia, no entanto, certa sabedoria consigo. A pátria importava para Caldas na exata medida em que servia à sua progressão de carreira. Ele sabia instintivamente que a nação era para sujeito como ele, como Albernaz e Floriano, o mesmo que o casamento fora para Cavalcante, o noivo foragido de Ismênia. Era um engodo que deveria ser mantido enquanto fosse vantajoso. Hoje, o nacionalismo voltou à moda, tomou as ruas, infiltrou-se nas casas e tem levado gente aparentemente bem razoável a espumar como um cachorro raivoso. Lendo o triste fim de Policarpo Quaresma, fico me perguntando quem são os Florianos, os Albernazes, os Caldas e os Cavalcantes dos nossos dias. Tem alguns palpites. 1, 2, 3 e por aí vai. E você?